Olá, pessoal. Meu nome é Vitor e eu faço parte do time do Store Framework na Vitex. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para desenvolver novos blocos customizados no Store Framework. É, a gente vai estar seguindo o curso de, de Store Block, que vocês podem encontrar em learn.vtex.com, tá? Basicamente, a gente vai seguir esse curso e eu vou fazer ele aqui com vocês, tá? As primeiras partes do curso vocês vão ver que eu já escrevi o código aqui, mas é só para a gente não ter tanto boilerplate, né? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que é importante vocês saberem é que a gente vai estar criando uma app nova no Vertex.io, certo? E, bom, sempre que você tiver numa app do Vertex.io, o arquivo mais importante que você está preocupado é sempre o manifest.json, que é esse cara aqui, certo? No manifest.json, você vai definir várias coisas importantes sobre a sua app. Então, o vendor, ou quem é responsável, né? Qual que é a conta da Vtex que é responsável pela app que você está desenvolvendo. No nosso caso aqui, eu vou usar a Vtex mesmo. E um nome. Você tem que dar algum nome para sua app, né? Eu estou colocando o nome aqui de My Countdown Hiring Coders, só para a gente não ter conflito com nenhuma outra app, porque você não pode declarar uma app nova com o nome de uma app que já existe. Então, vocês não deviam ter esse problema se vocês estiverem usando um vendor de vocês, mas o nome aqui pode ser o que vocês quiserem, tá? Aqui o título, descrição, isso aqui é relevante para a Vtex App Store. E aqui, builders, a gente define quais builders a gente vai usar. Para criar um componente do Store Framework, em geral, você vai precisar desses dois aqui, o Store e o React. Tá? Então, vamos lá, né? Aqui no texto do curso, que eu acho que vale mais a pena vocês lerem e usarem como referência, é, aqui ele fala um pouco sobre o versionamento, porque vocês estão vendo que aqui eu tenho o número de versão também na minha app, né? Isso aqui é super importante, porque toda vez que você faz alterações na sua app, dependendo do tipo de alteração que você fizer, você vai aumentar esse número aqui de acordo, né? Então, se for uma mudança que conserta alguma coisa que estava quebrada, você vem aqui, ao invés de ser 0.0.1, eu lançaria uma versão 0.0.2, isso é chamado de patch. E aí você tem minors, que é o número do meio, e major, que é o primeiro número aqui, tá? Mas, beleza. Eu acho que essa parte é interessante mesmo vocês darem uma olhada aqui para ter como referência, tá? Então, vamos direto para a parte de linkar uma app e utilizar ela no tema da loja, certo? Vocês vão ver que eu tenho aqui aberto no meu VS Code duas pastas, certo? Eu tenho esse Store Block Template e eu tenho o Store Theme, certo? Importante, esse Store Theme pode ser qualquer tema que vocês quiserem usar, o tema que vocês já têm usado até agora no curso, vai funcionar. Eu só preciso que você tenha blocos definidos e a gente vai colocar o nosso componente que a gente vai definir aqui na home e depois a gente vai colocar na página de produto, tá? Então, eu deixei o tema aberto aqui, acho que é bom vocês fazerem isso também, só para a gente ter isso aqui já pronto, né? Para a gente poder alterar depois. Esse Store Block Template, vocês vão pegar ele daqui do github.com, Levetex Trainings Store Block Template. Isso aqui é um repositório de template padrão que a gente sempre usa quando vai criar um bloco novo, tá? E esse aqui é específico para o curso. Então, é só você vir aqui no GitHub, clicar nesse Use this Template, e aí você vai poder dizer aonde que você quer criar. O que ele vai fazer é basicamente criar um repositório do GitHub, que é uma cópia desse Store Block Template, no lugar que você quiser colocar, certo? Eu não vou fazer isso, porque eu vou usar o repositório da Vtex mesmo, mas façam isso aí no ambiente de vocês, né? Mas, perfeito. Quando vocês clonarem vocês vão usar o template e aí vocês vão clonar o repositório que ele criou, certo? Quando vocês pegarem o repositório clonado, vocês vão ter essa estrutura aqui de pastas, né? Você vai ter uma pasta React, você vai ter a pasta Messages, você vai ter a pasta Store
E o manifest.json que eu estava mostrando para vocês é o que vai vir. Vocês só vão ter que alterar, né, o nome e o vendor de acordo com o que vocês quiserem usar, tá? Mas beleza. Se eu vier aqui, como ele fala aqui, né, no template local que foi clonado, abro o arquivo countdown.tsx, que é esse cara aqui. Aqui vocês vão ver que já tem várias coisas neles. Eu vou, inclusive, tirar isso aqui e voltar para o estado inicial, que é... Vocês vão encontrar esse arquivo dessa maneira, tá? Basicamente, um componente React, como vocês já viram, bem simples, né? Ele não renderiza nada em particular, renderiza uma div em branco. E aqui a gente tem esse countdown.schema, que a gente vai mexer um pouco depois, mas algumas coisas que é interessante você prestar atenção, como ele está falando aqui no curso, é que a gente tem esse interface countdown props, certo? É aqui que a gente vai fazer, que a gente vai definir os tipos das props que o nosso componente recebe, tá? Isso é uma coisa do TypeScript e é muito legal, é uma das principais razões para a gente usar TypeScript é que você vai ter os tipos das props certinho, tudo, você já sabe exatamente o que o seu componente vai receber, então a chance do seu componente quebrar é bem menor. Então, beleza. Vamos. Tá, então a gente vai fazer uma alteração aqui rapidinho, só para a gente ver que a gente consegue fazer esse componente renderizar alguma coisa, né? Então, eu vou colocar um H1 aqui, como ele está colocando aqui no curso mesmo, né? Vou colocar um countdown test. Isso aqui vai estar em volta de uma div. Tá bom. Posso pegar isso aqui, colocar aqui embaixo, salvar, e ele vai arrumar para mim. Beleza. Beleza. Então, agora o nosso componente React aqui, né, o nosso countdown, ele renderiza uma div e um header, não um H1. Beleza. Agora, como que a gente faz para isso aparecer na loja? Uma coisa que é importante. Se eu vier aqui na pasta Store, vocês vão ver que tem esse interfaces.json, e aqui eu estou declarando uma interface que chama countdown, que renderiza um componente, certo? Que componente que é esse? É o componente chamado countdown. Notem que esse nome aqui é exatamente esse nome aqui. Então, countdown.tsx, aqui o nome é o mesmo nome do arquivo, só que sem a extensão, certo? Isso vai permitir com que no meu bloco eu utilize esse componente simplesmente escrevendo countdown, do jeito que está aqui, certo? O nome da interface vai ser o nome do bloco que eu vou usar no meu tema, tá? Então, vamos fazer isso, né? Aqui no curso ele te dá as instruções para você clonar o Starteam, que é esse repositório aqui, que eu já tenho clonado, tá? Então, façam isso se vocês não tiverem o Starteam aqui ainda. Como eu já tenho ele, eu já vou vir direto para cá. Então, a primeira coisa é, eu venho no manifest do Starteam. Bom, já que a gente vai usar um bloco novo que a gente está criando, de uma app nova que a gente também está criando, que vai ser esse nosso Store Block Template, a gente precisa ir no manifest do nosso tema e adicionar essa app que a gente vai criar como dependência, certo? Então, eu vou fazer isso aqui. Você simplesmente precisa colocar o vendor, ponto, o nome da app, que no nosso caso é esse aqui, My Countdown Hiring Codes. Vamos ver aqui. E a versão, eu só preciso da major, que é 0x no nosso caso. Bom, então, fiz isso. Agora, eu vou na minha home, certo? Starting, Store, Blocks, Home. Então, eu venho aqui, Blocks, Home, Home.json. E logo aqui, eu vou colocar o nosso bloco de countdown, tá? Eu venho aqui, nosso bloco de countdown. Ok. Aí, agora a gente quer ter esse resultado aqui, certo? Beleza. Então, tem duas coisas que a gente precisa fazer para isso acontecer. Eu já fiz a alteração no código que eu preciso, certo? Agora, aqui, ó, eu estou no Store Block Template, que é a nossa app. Eu vou linkar ela. Então, eu vou rodar um vertex link. E aqui, vocês estão vendo que eu estou no Store Block Template. Então, eu vou sair do Store Block Template e vou para o meu Store Theme. Tá? Agora,
eu estou no Store Team, tá? Eu vou vir aqui e vou ter que linkar ele também, tá? Deixa eu terminar de linkar esse aqui. Pronto, acabou. Então, a minha app que tem o meu bloco já está linkada. Agora eu vou linkar o meu tema. Inclusive, eu vou pegar essa URL aqui que ele me dá, porque essa é a URL da minha loja no workspace que eu estou usando, né? Então, eu vou vir aqui. Fazer login. Vocês provavelmente vão ter que fazer login aí no lado de vocês também. E tá aqui o nosso componente, certo? Esse é o countdown test. Vocês estão vendo que o link aqui do tema funcionou. Então, temos aqui countdown test. Perfeito. Conseguimos fazer o nosso bloco aparecer na loja, tá? Mas, bom, por enquanto o nosso bloco não faz nada de interessante, né? Ele só renderiza esse header aqui. Então, vamos fazer com que ele seja um pouco mais dinâmico, né? Então, eu vou fechar aqui o arquivo do nosso Store Team, porque a gente não vai mais mexer nele, pelo menos não por enquanto. Então, vou deixar ele minimizado aqui. Não vou parar o link, tá? Vou deixar as duas coisas linkadas aqui, porque aí assim que eu fizer minhas alterações, ele já vai refletir na loja. Deixa eu deixar isso aqui, para ficar um do ladinho do outro. Vou fechar todas essas outras coisas aqui. Perfeito. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente define uma prop target date. Então vamos vir aqui, countdown props. Lembra que eu falei que é aqui que a gente vai definir nossas props? Então, a gente vai receber uma prop que chama target date. E target date vai ter um tipo de string. Ótimo. Feito isso, agora a gente vai pegar essa prop, né? A gente vai ler o valor dessa prop aqui, target date, e ao invés de renderizar esse countdown test, eu vou renderizar a target date em si. Então, só fazer isso aqui. Target date. Feito. Até agora, ok. Se eu vier na minha loja, o que aconteceu? Nada, certo? Eu não renderizei nada porque o meu componente não está recebendo nenhuma prop. Beleza? Então, precisa esperar. Agora, já vamos fazer uma alteração aqui. Lembra que eu falei que esse esquema ele é relacionado ao site editor, né? Então, o que a gente vai fazer agora é fazer com que esse componente possa receber esse valor target date pelo site editor da loja, tá? Então, eu vou pegar essa definição que está aqui, para não ter que digitar tudo na mão. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele está definindo a target date, colocando um título para essa propriedade no site editor, uma descrição, o tipo dela e falando que o default é null, então não tem valor default, certo? Agora, só com isso aqui, olha que legal. Eu tenho aqui a minha loja, né? Se eu abrir isso aqui numa nova aba e colocar barra admin, barra cms, barra site editor, eu consigo vir no site editor, ele vai abrir aqui para mim, vou esconder essa barra só para a gente ter um pouquinho mais de espaço. E olha só, o nosso componente está aqui em cima, certo? Deixa só ele carregar isso aqui. Ele já está aparecendo aqui, countdown. Se eu clicar aqui, data final, e eu posso colocar uma data. Então, se eu colocar, por exemplo, 2020, 06, 30. Conforme eu alterar aqui, ele já vai alterar ali. Por quê? Porque a própria que está sendo passada para o meu componente está mudando. O valor que eu colocar aqui é o que ele vai renderizar ali, certo? Então, nesse momento, não salve, porque se você salvar, esse conteúdo que está aqui sempre vai ganhar prioridade com relação aos testes que a gente vai fazer. Então, é melhor, por enquanto, a gente não vai salvar nada aqui, tá? Só para mostrar para vocês que funciona. Eu vou cancelar. Beleza. Agora o nosso bloco já faz alguma coisa, né? Ele já renderiza uma target date
e essa target date pode ser alterada via setEdit. Beleza. Agora, vamos fazer alguma coisa um pouquinho mais legal, né? Vamos, de fato, fazer o nosso countdown ser um countdown, certo? A gente quer fazer uma contagem regressiva. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar o hook do React, né? O useState, certo? Que é basicamente um hook que permite que a gente consiga usar e manipular estado dentro de um componente funcional, né? Então, usando o useState, aqui a gente tem um exemplo que é, eu chamo uma função useState passando um valor inicial e ela me devolve um array, né? E aí eu posso pegar esses dois itens do array, count e setCount, nesse exemplo aqui. Esse aqui é o estado e esse aqui é uma função que me permite alterar o estado, certo? A gente vai fazer a mesma coisa, só que usando o nosso formato, né? Então, seguinte, o nosso estado, ele vai ser dessa forma aqui, né? Então, a gente vai pegar esse código aqui mesmo, colocar aqui. O meu editor está reclamando e o build quebrou, isso é esperado, por quê? Porque eu não importei o useState, né? Vocês vão precisar importar isso aqui de React. Então, importei o useState de React. Esse time split é um tipo, certo? E esse tipo, não só esse tipo, mas esse tipo e várias definições que vão ser úteis para a gente, estão definidos aqui, ó, em utils time. Na verdade, ele está aqui, ó, typings, onde a gente tem várias definições de tipo. A gente tem esse arquivo global, que vai definir os tipos globais para a nossa aplicação inteira. Aqui ele está definindo esse time split. Então, o que eu vou precisar fazer é, para poder usar esse tipo aqui, eu só preciso vir aqui, importar time split. Não. Estou vendo aqui, from. Qual que é? Typings global. Pronto. O TypeScript não está reclamando, está tudo certo. Então, esse vai ser o nosso estado, certo? Vai ser um objeto que vai ter horas, minutos e segundos, tá? A gente vai inicializar todos eles como 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que assim que o nosso componente for renderizado, a contagem dele vai estar em 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, certo? Esse é o estado inicial. Beleza. E aí a gente tem esse time remaining e esse set time. Né? Esse set time é a função que vai permitir que a gente altere o valor de time remaining. Perfeito. Então agora vamos fazer esse countdown funcionar, né? Eu vou pegar só essa linha aqui desse import, que a gente vai importar algumas funções que vão ser muito úteis e que vem desse arquivo aqui, utils time, que é fill with zero, parse time remaining, tick. Essas funções aqui basicamente fazem o nosso countdown funcionar, tá? Só que elas são meio complicadinhas de implementar, tem muito detalhe e a gente já dá isso pronto para vocês, porque implementar isso aqui acho que foge um pouco do foco do curso e pode ter vários casos e probleminhas chatos. Então, é melhor a gente já pegar eles implementados aqui. Vocês podem olhar nesse arquivo aqui, se vocês quiserem ver a fundo como que as coisas funcionam. Mas, beleza. Então, eu tenho isso aqui. Aí, isso aqui a gente já fez. A gente já colocou o useState ali. Agora, isso aqui é importante, a gente precisa ter uma target date default, certo? Isso aqui vai ser utilizado quando, em caso de eu não receber um target date, né? Porque pode ser que essa própria aqui, target date, ela não seja passada para o meu componente, certo? Então, se o meu componente não receber essa target date, que data que eu conto, né? Aí aqui a gente está usando uma função que chama get 2 days from now. Então, basicamente, a gente vai simplesmente fazer um countdown de 48 horas, né? Daqui 2 dias, tá? Então, eu vou vir aqui e eu vou fazer esse cara funcionar usando essa função tick, certo? E o que ela recebe? Ela recebe target date e a função que altera o estado. Então, time remaining
e setTime, que é essa função aqui, certo? E, desculpa, aqui não é timing remain, aqui é a target date, que eu vou passar, por enquanto, aliás, não por enquanto, mas eu vou passar a nossa target date, tá? Então, essa função tick, ela basicamente vai fazer o nosso countdown andar, certo? Esse tick, ele é uma função que vai ser executada a cada 1 segundo e vai atualizar o nosso estado, falando sempre, quanto tempo falta para a data que a gente deu, tá? Então vamos lá, agora a gente vai fazer também o nosso, ao invés de a gente renderizar esse target time aqui, a gente não quer ele, né? A gente quer renderizar quanto tempo falta, de verdade, né? Então, a gente vai usar essa query, essa template string aqui, né? Eu venho aqui, dentro das chaves, eu vou fazer isso. Então, isso aqui é uma template string, né? Então, eu vou renderizar quantas horas faltam, 2 pontos. Quantos minutos faltam, 2 pontos. Quantos segundos faltam, certo? Sim, e como eu criei esse default target state, eu vou colocar aqui que esse é o valor default da minha própria target date. Então, se eu não passar um target date, pega 2 dias, tipo, daqui 2 dias e coloca no target date, tá? É basicamente isso que esse default target date está fazendo para a gente, tá? E agora eu deveria ver o meu countdown funcionando já. Então vamos ver se deu certo. E deu certo, certo? Vocês vão ver, inclusive, que tem que se eu der refresh, ele vai aparecer 0000, a página está carregando. Quando termina de carregar, ele começa o countdown, certo? Isso é esperado. Por quê? Porque o nosso estado inicial é 0. E aí, 1 segundo depois, quando a nossa função tick roda, aí a gente atualiza o quanto tempo falta. Tá bom? Então, a gente já tem um countdown que funciona e ele está na nossa página, na homepage. Perfeito. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para permitir que esse countdown aqui, né, esse bloco de countdown, seja customizável via CSS, certo? Tipo, como que você consegue, no seu tema, estilizar esse countdown para deixar ele do jeito que você quiser na sua loja, né? Basicamente, a gente tem 2 tipos de customização no Store Framework, certo? A gente tem a customização utilizando o Tachyons, certo? Que, como está falando aqui no curso, é um framework para CSS funcional, em que você, você, você estiliza o seu front-end utilizando pequenos tokens de classes CSS que a gente chama de classes atômicas, certo? E a ideia é que você vai usar várias delas no mesmo elemento para conseguir fazer montar o estilo que você quer, certo? Então, a gente tem essa opção de usar o Tachyons usando esses pequenos tokens. Isso pode ser configurado no tema da loja. E a gente também tem a outra solução, que é o CSS Handles, certo? CSS Handles é basicamente classes com nomes determinados. A gente vai determinar eles aqui no código do componente, que permitem que você, desenvolvendo o tema da sua loja, você consegue estilizar um certo componente usando um seletor CSS por aquela classe específica. Porque você sabe qual que é o nome daquela classe. É um nome definitivo e sempre vai ser o mesmo. Então você consegue estilizar de um jeito previsível, né? Então, para fazer isso, a gente vai precisar de uma app que chama vtex.csshandles. Aqui no template que a gente dá para vocês vão ver que ela já está listada aqui nas dependências, vtex.csshandle 0.x, tá? Então, eu não vou precisar adicionar ela aqui, mas se você estiver fazendo outra app, e você quiser usar o CSS Handles, você vai ter que pôr ele aqui na dependência. Como já está aqui, eu não preciso mexer. Então, eu vou vir aqui no Countdown, vou importar essa função aqui, use CSS Handles, certo? Aí,
eu vou vir aqui, logo embaixo da minha definição de interface, e vou definir uma variável global, vou chamar CSS handles, é um array, certo? E aí eu vou colocar uma string chamada countdown, tá? Eu também vou colocar essa anotação aqui do TypeScript, ascount, só para ele ajudar a gente de um jeito mais agradável, tá? Isso aqui é só para o TypeScript mesmo, não precisa se preocupar com isso. Aí, aqui dentro do nosso componente, eu vou chamar o hook que eu acabei de importar, que é o use CSS handles, certo? Eu vou criar aqui handles igual a use CSS handles. Vou passar para ele a variável que eu criei ali em cima, CSS handles, tá? Esse handles, ele é um objeto, tá? Ele é um objeto em que cada valor que eu colocar aqui nesse array vai ser uma chave desse objeto, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer é, eu vou vir aqui nessa div, colocar um class name, né? Isso aqui é do React mesmo, handles, ponto, o nome que eu defini ali em cima, que é countdown, certo? E aí, o que isso aqui vai fazer? Eu estou basicamente falando, coloca nessa div a classe handles.countdown. Aí, o que é handles.countdown, certo? É uma string, certo? Agora, eu vou mostrar para você o que é essa string, né? O que vem aqui. E outra coisa que é importante, eu quase esqueci. Aqui no exemplo do curso, ele não está colocando só o handle de countdown, tá? Ele está colocando também tokens do Tachyons. Então, por exemplo, esse cmuted1, que é a cor do texto, esse DB, quer dizer display block, e TC, quer dizer text center. Então, eu estou centralizando o texto do countdown, e essa cmuted é um cinza mais clarinho, mas isso aqui pode ser alterado no tema que você está usando, tá? E, bom, vamos ver o que aconteceu, né? Se eu vier aqui no meu tema, vou atualizar. Então, tá aqui. Só atualizando a página para ele pegar a versão mais atual. E tá aqui. O nosso countdown tá com estilo diferente, né? Ele tá centralizado, tá com a cor tá um cinza um pouco mais claro. E se eu vier aqui e inspecionar o meu countdown, vocês vão ver que eu tenho uma classe bem interessante, que é essa aqui, ó. Vtex My Countdown Hiring Coders 0x Countdown, certo? Essa classe está sendo gerada por causa desse use CSS handles. Se eu trocasse isso aqui para countdown test, por exemplo, e linkasse minha app, que inclusive está linkada, então vocês vão ver que esse countdown aqui vai mudar. Eu vou ter que dar refresh. Dei o refresh aqui. Deixa eu selecionar de novo. Sim. Eu mudei o nome ali sem mudar aqui. Então, por isso, eu vou trocar isso aqui para countdown test e colocar aqui. Agora, se eu fizer isso, deixa eu esperar ele terminar aqui. Terminou. Agora eu vou atualizar a página. Vou inspecionar aqui. E vocês estão vendo que agora a classe mudou. É Vtex, My Countdown. O começo é igual, mas aqui, ao invés de countdown, está countdown test. Então, é utilizando essa classe aqui que você consegue customizar esse elemento do countdown mais especificamente, certo? De um jeito mais simples, usando o CSS mesmo. Então, perfeito. Agora, a gente vai falar um pouco sobre práticas de internacionalização, certo? Porque, bom, do jeito que está aqui, o nosso countdown, ele... Tudo bem que a gente só mostra a gente só está mostrando valores que são computados, né? Então, a gente só está mostrando valores que a gente calcula aqui. Mas e se, por exemplo, eu quisesse colocar um título, por exemplo? Igual aqui no curso, a ideia é que a gente vai ter um título em cima do nosso countdown. A gente vai ter um título que diz contagem regressiva, certo? Só que, em geral, você não quer
que o seu componente tenha um texto escrito assim, né, na mão. Então, por exemplo, contagem regressiva. Por quê? Porque se você vai usar ele numa loja em que a loja pode ser vista em vários idiomas, você não quer que apareça seu texto em português numa loja que está inteira em inglês, certo? Ou em espanhol. Então, o que a gente vai ver é justamente, tá, como que eu garanto que isso não vai acontecer, certo? Eu consigo dizer no meu componente, eu quero essa mensagem que a gente chama. E aí o idioma independente, pega o idioma que a loja tá vendo, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando essa pasta messages aqui, tá? Então, aqui na pasta messages, eu vou vir no arquivo pt.json e, vocês vão ver que já tem aqui, na verdade, né? Não, isso aqui é do site editor. Então, essas aqui são as mensagens que vocês veem na interface do site editor, tá? Eu vou vir aqui, colocar, definir uma mensagem nova, né? Chama countdown title. E em português ela vai dizer contagem regressiva. Beleza? Agora eu coloquei isso para português. Eu vou ter que fazer a mesma coisa para todos os idiomas em que eu quero dar suporte, tá? Por exemplo, em inglês, essa chave vai ser sempre a mesma, mas o texto vai ser diferente, certo? Em inglês vai ser countdown. Perfeito. Em espanhol vai ser conta regressiva. Perfeito. Agora, por último, aqui no context.json, eu tenho que colocar. Normalmente eu coloco exatamente o que está na tradução em inglês, porque esse aqui é como se fosse o default. Então, se der errado, pega essa tradução. Tá? Beleza, defini a mensagem que eu quero usar. Então, eu quero usar esse countdown.title. Ok. Agora, para renderizar isso, né, para pegar isso aqui e mostrar na interface, a gente vai usar uma biblioteca. Deixa eu fechar tudo que está aqui. Legal, então, a gente vai usar uma biblioteca que chama React Intel. Tá? A gente vai usar, mais especificamente, a gente vai usar o componente chamado format message. Tá? Então, eu vou pegar o format message. From React Intel. From React Intel. Tá? É format message. Tá? E aqui no countdown props, eu vou colocar uma prop nova, que vai ser o título. Tá? Agora, por quê? Porque eu quero que o meu countdown, você vai poder colocar o título dele no site editor ou não. Ou mostra o título default, que é o título que eu defini aqui no message, tá? Então, vou pegar aqui, title. E aí, o que eu vou fazer? Aqui, pode ser logo abaixo dos handles ou em cima, não faz diferença. Eu vou vir aqui, vou definir essa title text. Title text vai ser o valor da prop title, que eu estou pegando aqui. Então, se você me passar uma prop com o title, eu renderizo o title que você me passar. Se você não me passar, eu vou renderizar esse formatted message, que é o componente que a gente pegou daqui de cima, certo? Do React Intel. Esse cara, ele recebe um ID. Aí, o que é esse ID? Bom, esse ID é o que eu defini aqui, no context, no en.json, no es.json e no pt.json. É o nome, certo? A chave da minha mensagem, tá? Então, eu venho aqui no ID e coloco countdown.title. Aí ele vai pegar e vai ler esse cara aqui. Aí, se a minha loja estiver em inglês, ele vai ler do en.json. Se a minha loja estiver em português, ele vai ler do pt.json. Se estiver em espanhol, es.json. E para qualquer língua, basicamente, que você quiser, isso vai rolar, tá? Aí aqui, esse passo é só para deixar
deixar as coisas um pouquinho mais bonitas, tá? E adicionar mais CSS handles. Então, eu vou pegar isso aqui e colar aqui, só para não ter que escrever tudo na mão. Mas basicamente o que ele está fazendo aqui é colocando alguns handles novos, né? Então agora eu tinha countdown. Deixa eu voltar esse aqui porque era antes, que é só countdown. Eu vou trocar aqui também, né? Countdown já está certo. E aqui eu estou usando alguns novos, né? Eu estou usando container e title. Então, container e title. Eu vou colocar eles aqui em cima. Aqui, inclusive, é o próximo passo aqui, né? Se você está usando eles ali embaixo, você precisa definir eles aqui em cima. Então, vou colocar aqui. Não esquece da vírgula. Então, countdown, container, title. Eu estou usando os três aqui. Perfeito. Agora, por fim, a gente quer que essa prop title seja editável pelo site editor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, adicionar title no nosso esquema. E eu vou pegar esse aqui, para não ter que escrever na mão. Vocês podem fazer a mesma coisa. Nada de muito errado com isso. Opa! Aí. Então, um title. Esse title é basicamente o que vai aparecer no site editor, tá? Esse aqui é o site editor? Então, se eu vier aqui no countdown agora, por enquanto só tem esse aqui, né? Beleza. Mas é porque eu preciso dar refresh. Se eu der refresh, vocês vão ver que agora eu devo ver essa prop que eu acabei de adicionar, chamada title, tem que aparecer. Ó, vocês já estão vendo como o countdown está diferente, né? Ele está mostrando o título e ele está carregando ainda, mas ele vai começar a contagem. A contagem está funcionando normalmente. Aqui. Isso. Se eu vier aqui no countdown, agora eu consigo mudar o título. Então, tá aqui. E eu consigo alterar a data final, certo? Se eu quiser colocar, por exemplo, 2020, 06 e, sei lá, 06. Pronto, ele está fazendo um countdown para o dia 6 de 6 de 2021, né? Aí, beleza. Ok. Então, a gente não vai precisar mais mexer no set editor, então por enquanto eu vou deixar isso aqui. Então, é assim que você faz o seu componente mostrar textos diferentes dependendo da linguagem que a loja tá. Tá bom? Ok. O próximo módulo aqui é a gente quebrar o nosso bloco countdown em vários, não vários, né, mas definir blocos diferentes, certo? Porque do jeito que ele está agora, quando você coloca no seu tema, aqui no tema dele, você só coloca countdown. E aí aparece o componente countdown inteiro, certo? Tudo que está aqui. Beleza. Agora, o que a gente quer fazer é, ao invés de eu sempre renderizar o countdown inteiro, e se eu quiser separar, renderizar só o countdown ou só o título, ou o countdown e o título de um jeito diferente, certo? Você pode fazer isso de várias formas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um. Eu vou limpar esse componente de countdown. Aliás, eu vou criar um componente novo que vai se chamar countdown. Aliás, vai se chamar title, que vai ser encarregado de renderizar o título do nosso countdown, tá? Então, vou vir aqui. A primeira coisa que ele está falando para a gente fazer aqui é limpar o nosso componente de countdown, certo? Eu vou fazer isso porque a gente não vai usar mais esse container e esse title. A gente não vai mais usar o React Intel, não nesse componente, né? E a gente não vai receber mais a própria title. Esse countdown vai ser só o countdown, certo? O target date fica, o title text vai embora também, não vou precisar dele.
E aqui, toda essa parte aqui, que é para renderizar o title text, essa parte aqui vai embora. Esse container também vai embora. Basicamente, esse componente vai passar a renderizar só o countdown, igual ele fazia antes. Tá? Por último, eu tenho que tirar o título aqui também do esquema. Tá? Beleza, agora o nosso componente countdown ficou mais simples do que ele era, não mais complicado. Tá? Mas por quê? Porque agora a gente vai vir aqui no componente title, e aí no componente title, que a gente vai importar as coisas, definir o que a gente já tinha. Basicamente, esse é o código que você já tinha lá, só que eu estou movendo ele para outro componente, tá? Então, vou pegar aqui, title props, beleza. O title props está definido aqui. Basicamente, o title props, vocês lembram que ele só precisa receber o title, certo? Mais nada. Então, vou adicionar também o esquema lá embaixo, porque eu quero que o meu componente seja customizável pelo site editor, então o esquema está aqui. E não se esqueçam que você precisa desse export default, que é o meu componente aqui em cima. Tá? Então pronto, acabei de... Eu só peguei o que estava tudo em um componente só e quebrei em dois. Agora eu tenho dois componentes, o countdown e o title. Ok. Agora, o que eu faço? Eu quero que a pessoa... Eu quero que a pessoa que está desenvolvendo o tema da loja consiga usar esses dois componentes, tanto o title quanto o countdown, certo? Então, para isso, eu preciso vir aqui no interfaces.json, que está dentro de store, e do mesmo jeito que eu estou definindo o countdown, eu vou simplesmente definir uma outra interface que eu vou chamar de countdown.title. E ela vai renderizar o componente que eu acabei de criar, que é o componente title. Tá bom? Então agora eu tenho duas interfaces, eu tenho countdown e countdown title. Isso quer dizer que eu tenho dois blocos, certo? Então, sim, e a outra coisa que eu vou precisar fazer é vir aqui no messages, no n.json, e do mesmo jeito que eu tenho o... Ah, não, eu não preciso porque já está aqui, né? A gente já fez isso, na verdade. A gente já fez esse passo, certo? A gente já fez esse passo, então não teria problema nenhum. A gente só precisa agora ir no nosso tema, que está aqui, lembra que ele está aberto, Start Team. Aqui, onde a gente coloca o nosso countdown, logo abaixo, eu vou colocar o bloco que a gente acabou de criar, que é o countdown.title. Vou salvar. Carregou aqui. Pronto. É basicamente isso. Eu tenho meu countdown aqui. Vou dar um refresh para ele pegar certinho. Pegou. Esse é o meu title. Então, esse é o... Vocês estão vendo que agora, inclusive, o título está embaixo do countdown, né? Isso é por causa dessa ordem aqui. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, inverter as duas, vocês vão ver que isso vai trocar. Só para vocês verem que, de fato, a gente está renderizando dois componentes separados agora. Não é um componente só. Inverteu. Então, é assim que você, basicamente, quebra em dois. A ideia é que você pode sempre fazer isso para você evitar ter componentes grandes demais, certo? É sempre bom ter componentes menores que você monta eles para deixar do jeito que você quer. Tá? Então, agora, uma coisa um pouquinho mais interessante também, que é conectando back-end e front-end, certo? Então, como que a gente faz para o nosso componente de countdown ser capaz de fazer um countdown, né, uma contagem regressiva para o lançamento de um produto, por exemplo, certo? Para fazer isso, eu vou precisar usar informações que estão no nosso back-end, certo? No caso, eu vou usar uma app que a Vtex já tem, que chama Store GraphQL, tá? Então, como que a gente vai fazer isso, certo? A gente usa GraphQL, né, no front-end para fazer esse tipo de query. Então, como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer o seguinte,
Bom, primeiro a gente tem que pegar esse bloco aqui de countdown que a gente tem aqui. Eu vou tirar ele daqui por enquanto, o title. Vou pegar esse bloco de countdown e eu vou tirar ele daqui e colocar na minha página de produto, tá? Que no caso do meu tema é aqui, é a product.jsonc, mas vai ser onde vocês, onde tiver isso no tema de vocês, tá? Aí eu vou vir aqui do lado direito, eu vou vir embaixo de Product Gifts e vou colocar Countdown. O nosso bloco de Countdown não vai mais aparecer na home da loja, vai aparecer numa página de produto, tá? Meu tema está linkado, então eu não preciso rodar o VTEX novamente. Beleza. Agora, isso aqui já deveria estar no lugar. Deixa eu ir numa página de produto para ver se isso tá, se o meu countdown vai aparecer. Tá aqui o countdown, tá? Então, beleza, o countdown está aparecendo na página de produto. Ok. Agora, eu preciso fazer com que o meu componente faça uma query GraphQL para pegar a data de lançamento de um produto, certo? A gente já escreveu a query aqui para vocês, que é basicamente é, é uma query que recebe o slug do produto que você quer e pede o release date. E aí, como é GraphQL, a API vai me devolver exatamente o que eu pedi. Então, ela vai me devolver um objeto com release date. Eu só preciso pegar isso e calcular quanto tempo falta para esse release date. Tá? Então, beleza. Para utilizar essa query que eu quero usar, eu preciso depender de duas coisas, certo? Eu vou precisar depender aqui no, eu estou no manifest.json do meu, eu vou fechar os arquivos do tema, porque eu não vou usar eles. Eu estou no manifest.json do meu do store block template, então da minha app. Eu vou ter que colocar aqui na lista de dependências, eu vou vir aqui colocar duas apps, Vtex Search GraphQL e Vtex Product Context, tá? Vou colocar elas aqui. O Search GraphQL é a app que eu preciso que vai me devolver a data de lançamento do produto. E o Product Context é uma app que deixa com que eu leia as informações do produto que eu estou renderizando no momento, tá? Então, por isso que eu preciso dessas duas. Então, eu vou fechar o title, que a gente não vai mexer nele agora também. Beleza. Agora eu vou vir aqui no código do nosso countdown e vou fazer ele, de fato, fazer uma query GraphQL. Tá? Então, como é que eu faço isso? Usando esse useQuery do React Apollo. Tá? Então, logo aqui embaixo do React, eu importo esse hook, useQuery. Tá? Eu já vou importar também um hook que chama useProduct do nosso Vtex Product Context useProduct. Ele está vermelho agora porque eu não tenho as definições de tipo, mas isso é esperado, é normal. Na verdade, eu vou importar ele dessa maneira aqui. E aí eu vou mostrar para vocês um comando para vocês rodarem quando isso acontecer. Então, beleza. E eu vou precisar importar a query GraphQL, certo? Que é o que eu mostrei para vocês. Eu vou importar ela logo aqui. Ela aqui está em queries, product release date.graphql. Aqui eu só preciso do pronto. Estou importando a query GraphQL que está definida aqui. Ótimo. Então, feito isso, a gente precisa, de fato, ler a informação do produto que a gente está vendo. Então, aqui eu estou na página de produto desse produto aqui, certo? Então, eu preciso eu preciso olhar no contexto de produto. Que produto é esse? Que produto que eu estou vendo, né? Que produto que eu estou mostrando para o usuário? Olhar o contexto, pegar as informações desse produto e usar ela para pedir para o back-end qual é a data de lançamento desse produto, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora.
Então, para ler as informações do produto, eu uso o hook que eu importei ali em cima. Então, o que eu vou fazer é const product, porque isso vai voltar de use product. Tá? E eu vou fazer a query. Tá? Para fazer a query, eu vou usar o outro hook que eu importei, que é o useQuery, certo? Deixa eu só apagar isso aqui. Então, esse useQuery, que vem do Apollo, certo? Ele vai me devolver três coisas. Ele vai me devolver data, que são os dados, certo? Os dados que eu quero da minha query. O loading é uma variável booleana que vai me dizer se a query está carregando ou não. E error, ele vai me devolver caso alguma coisa deu errado. Então, ele vai, ele vai devolver esse objeto de erro. Tá? É... Beleza. Agora a gente só tem que ficar esperto que esse product ele pode ser undefined, certo? Então a gente precisa tratar esse caso. Tá? Eu vou colocar esse tratamento logo aqui embaixo, porque, bom, porque ele tem que estar depois do meu hook, né? Porque eu não posso chamar um hook condicionalmente. Isso é bem importante. E aí, bom, como eu falei, a gente tem loading e error, certo? É bom que a gente trate esses dois cenários, né? Então, se a minha query estiver carregando, o que eu quero fazer? Bom, se a minha query estiver carregando, eu vou renderizar simplesmente uma div com um span que vai ter um texto loading. Beleza. Então, assim que a query terminar, ela vai me mostrar o que devia mostrar, né? E se der erro, eu quero falar isso, tipo, eu quero pelo menos mostrar isso para o usuário e falar, olha, deu erro, tá? Então, alguma coisa aconteceu e a query não funcionou, tá? Então, é assim que você faria isso. Aí, claro, num componente de verdade que vocês estiverem criando, é, façam um tratamento de erro melhor que esse, né? Mas, por enquanto, esse aqui vai resolver. É, beleza. Então, agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui no nosso tick e, em vez de renderizar esse target date, que a gente está recebendo via prop, a gente não precisa mais receber isso via prop, né? A gente pode simplesmente pegar e usar o target date sendo a data de lançamento do produto. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui e acessa o valor do data, certo? Então, data product release date. Esse data que está vindo daqui. Beleza? É... Ok. Vamos ver se isso funcionou. Eu vou colocar esse default target date aqui, porque, bom, pode ser que alguma coisa aconteça, dê algum erro, então é bom a gente sempre ter um fallback aqui, que é, bom, se por algum motivo isso aqui não funcionar, pega o nosso default target date, né? E eu vou tirar essa prop daqui, porque a gente não está mais usando ela. Vou tirar daqui também. Então, o nosso componente, por enquanto, agora ele não vai receber nenhuma prop. Vou tirar daqui também. Por quê? Porque ele não precisa saber qual que é a target date, né? E ele vai lá buscar a, ele vai fazer uma query e buscar qual que é a target date, né? Então, beleza. Deixa eu dar a VTEX Link aqui de novo, porque eu acho que alguma coisa aconteceu. Dá a VTEX Link de novo, só para ter certeza que o nosso tema vai funcionar. Está buildando. Deu algum erro. Qual foi o erro? Can't resolve queries.
Product Release Date, ele não achou isso aqui. Assim, ele não achou isso aqui porque o caminho está errado, né? A gente quer ler isso aqui da pasta GraphQL Product Release Date, certo? Por isso que quebrou. Então, se eu salvar aqui, pronto. Não reclamou. Vamos ver se vai funcionar. Missing block, countdown. Ah, sim. Quando o link de vocês não der certo, matem ele, né, usando Ctrl C e faz o link de novo, que isso normalmente funciona. Loading. E funcionou. Funcionou. Agora, esse valor aqui, ele está vindo da API. Vocês estão vendo que o número está estranho, está negativo e tal, mas é simplesmente porque provavelmente a data de lançamento desse produto está no passado. Então, por isso que bagunçou um pouco as contas e aí apareceu esse número negativo, tá? Mas isso seria uma coisa que vocês tratariam aqui no componente de countdown de vocês, tá? Mas a parte central aqui funcionou, certo? A gente tá indo lá no back-end pedindo qual que é a data de lançamento desse produto, pegando esse dado e fazendo uma contagem regressiva para essa data. Nesse caso aqui, a data já passou, mas certo? Essa é a ideia. Então é isso. É assim que vocês fazem um componente customizado que consegue pedir dados do back-end, mostrar eles no front, pode ser editado no Site Editor, suporta a internacionalização aqui no Title, né? Então, se você estiver usando uma loja em português, vai aparecer com a mensagem em português. Se você estiver usando uma loja em inglês, vai aparecer com a mensagem em inglês. Está totalmente preparado para ser utilizado por qualquer outra loja, né? E é isso. Parabéns. Esse era o último passo do nosso curso e é isso. Espero que vocês tenham gostado. E, de novo, parabéns.